Literalmente, o mercado de ações colapsou e pode ser o fim da linha para todos os investidores. Ou será que não? Manchetes alarmantes, redes sociais em pânico, e a pergunta que todo mundo está fazendo: será que eu devo vender tudo antes que tudo desmorone? A S&P 500, que detém as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve a maior queda dos últimos dias agora, desde março de 2020. E para ilustrar melhor essa perda e ver como isso afetou o mercado mundial e também o brasileiro, nós temos aqui principais índices e desempenho. Nasdaq registrou queda de 10,4% no período, afetando principalmente empresas de tecnologia. A S&P 500 teve um recuo de 6,12%, refletindo uma ampla gama de setores da economia. Dow Jones acumulou perda de 4,7% desde a posse de Trump. Impacto nas principais empresas de tecnologia. As chamadas 7 magníficas, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, que é o Google, Meta, Facebook e Tesla, sofreram uma desvalorização conjunta de 2,54 trilhões no período. Comparações relevantes. Mercado brasileiro, a perda de 4 trilhões equivale a aproximadamente 6,2 vezes o valor do mercado de todas as empresas listadas na B3, a Bolsa Brasileira, que está estimado em 699 bilhões. Olha isso, cara. Ele praticamente liquidou com 6 mercados como o Brasil. PIB brasileiro, para contextualizar, o Produto Interno Bruto do Brasil em 2024 foi cerca de 2,1 trilhão, ou seja, a perda na Bolsa Americana corresponde a quase 2 vezes o PIB brasileiro. Causas prováveis: guerra comercial intensificada pelas políticas tarifárias de Trump, aumento inflacionário e temores de uma possível recessão dos Estados Unidos. Esses elementos têm gerado incerteza no mercado, levando investidores a realocar seus passivos para mercados internacionais. Empresas e bolsa começam a sentir efeitos da taxação de Trump. Notícia de ontem, 18 de março. Aos poucos, o mercado e a Bolsa de Valores dos Estados Unidos parecem se dar conta das medidas anunciadas pelo presidente Donald Trump. Podem, na verdade, afetar também os próprios americanos. A avaliação é feita com base em relatórios divulgados nos últimos dias, que apontam retração de algumas estimativas de lucros de algumas empresas e até aumento de preços em produtos mais básicos. O que aconteceu? O mercado financeiro vive 10 dias de altos e baixos desde o anúncio das taxações. No último dia 10 de março, foi o pior dia para a Bolsa de Valores americana, após a entrevista vinculada na Fox News, em que Trump não descartou a possibilidade de recessão americana. E aí as bolsas começaram a despencar. O que já estava ruim ficou pior. Wall Street começa a perder a paciência com Trump. É o que afirma a publicação feita pelo jornal Financial Times. A reportagem diz que a economia norte-americana não precisa de uma terapia de choque como essa. O The New York Post diz que os primeiros 45 dias da gestão foram marcados por instabilidade. Uma consequência disso é um levantamento feito pela consultoria Elusaita, que aponta que a bolsa já perdeu 4 trilhões desde a posse de Donald Trump, dia 20 de janeiro, até sexta-feira passada, dia 14. Efeitos estão sendo vistos diariamente. Esse camarada aqui, que é presidente executivo da maior empresa de aeronaves do mundo, a AerCap, disse à emissora CNBC que o preço de um avião Boeing poderia aumentar 40 milhões de dólares devido às tarifas. O presidente executivo da Airbus falou em programa francês, afirmou que está começando a ver interrupções na cadeia de suprimentos. Companhias aéreas cortaram estimativa de lucro. A United Airlines diz que seus lucros no primeiro trimestre devem ficar na extremidade inferior de sua previsão por conta da queda de 50% das reservas de viagem. A BMW diz que vai absorver os custos de importação de carros do México até maio. Ou seja, se nada mudar, a montadora afirmou em comunicado aos concessionários que os preços serão repassados dentro de 2 meses. A própria Tesla de Elon Musk vai ter que engolir essas taxas também. Aqui ele diz que está preocupado com as tarifas de Trump. Só que o Elon Musk não quis assinar a carta. Por consequência disso, investidores começam a observar outros mercados. O Citigroup e o HSBC rebaixaram as classificações das ações dos Estados Unidos de compra para neutras e também elevaram as recomendações de compra para a China e Europa. Mas se essa queda não é uma queda acidental, pode ter sido planejado, você acredita nisso? Pode ter sido planejado. E o nome por trás dessa história, você já sabe, Donald Trump. Mas antes de você entrar em pânico, vamos analisar os
três principais motivos por trás dessa crise. E o mais importante, como você pode se beneficiar disso em vez de perder dinheiro. Primeiro, a guerra comercial de Trump. Trump sempre se vendeu como um grande comerciante, um grande negociador, mas sua política de tarifaço pode estar empurrando a economia novamente para um grande colapso. Quando os Estados Unidos impõem tarifas em produtos estrangeiros, outros países retalham. Isso encarece produtos essenciais e pode causar recessão, como aconteceu na Grande Depressão nos Estados Unidos no ano de 1929. E o exemplo de agora é essas tarifas sobre o aço e o alumínio canadense e brasileiro, e que começa a gerar uma guerra de retaliação que impactam todos os lados. E qual é o impacto direto para você e para mim? Produtos mais caros, inflação que certamente vai aumentar e menos oportunidade de emprego para todo mundo. E o segundo motivo é a geopolítica. Trump tem questionado o papel político dos Estados Unidos na OTAN e o equilíbrio do poder mundial. Se os Estados Unidos recuarem de suas alianças aí com a OTAN, Rússia e China devem preencher esse vácuo, gerando conflito, instabilidade global e, naturalmente, mais volatilidade no mercado financeiro. Investidores odeiam incertezas e a retirada dos Estados Unidos de um cenário global pode fazer os mercados entrarem em colapso. 3. A teoria da queda. E se essa queda não for um desastre, e sim uma jogada estratégica? Nenhum presidente, nem o Trump, é a favor de juros altos, porque esses juros dificultam o crescimento e aumentam a própria dívida dos Estados Unidos. E se a economia realmente nos Estados Unidos começar a desmoronar, o Fed, que é o banco central deles, vai ser forçado a reduzir essa taxa de juros. Isso torna a dívida pública mais barata, preparando o terreno para um grande crescimento econômico pós-crise. Ou seja, o crash, que quer dizer essa queda brusca no mercado, pode ser temporário. E as apostas são nesse sentido. E isso pode ser uma grande oportunidade para quem souber jogar o jogo certo. E como você pode se beneficiar dessa crise? Primeiro, não entre em pânico. Eu sei que de dezembro de 2024 até agora, o pânico tomou conta. Mas quem vende no desespero geralmente perde dinheiro. Enquanto quem investe na baixa pode ganhar muito dinheiro na recuperação. Segundo, diversificação. Tem investimento em ações, em ouro, em imóveis e até em criptomoeda. Isso para minimizar os riscos. Quarto, foque no longo prazo. Crises vêm e vão, mas os que pensam estrategicamente saem mais fortes. Eu, da mesma forma, também tenho meus investimentos. E de dezembro para cá, vi boa parte dele derreter. O que aconteceu com todo mundo. E ainda está acontecendo. Eu não sou consultor financeiro, nem especialista, nada disso. Apenas invisto um pouco e também fico apavorado quando vejo o dinheiro sumir, como todo mundo. Mas o investidor estratégico e de longo prazo é aquele que investe diversificadamente e que para esse mercado de ações investe uma parte do seu dinheiro que pode ser perdido. Esse é o melhor cenário, caso o pior aconteça. Conclusão, se essa teoria estiver certa, então nós estamos diante de uma grande jogada econômica que pode mudar tudo nos próximos anos. Por isso, retirar o dinheiro na baixa não deve ser a melhor opção. Nós, brasileiros, e a maioria do mercado mundial, não tem esse hábito e essa educação do investimento. Os americanos e europeus são mais preparados e familiarizados para isso. E muitos de nós podem não ter a familiaridade, o preparo, a instrução para iniciar com esses investimentos. Por isso, hoje em dia, tem bancos digitais onde você já tem uma conta que pode te dar uma assessoria, uma orientação antes de você fazer um investimento e ajudar você a diversificar essa carteira e fazer um negócio estratégico planejado. Algo onde você pense numa reserva de emergência, num médio prazo e num longo prazo. Médio prazo de 2 a 4 anos e longo prazo acima de 4. Segundo o meu gerente de investimentos, ele me explicou que essas quedas não são aleatórias e que são ciclos previsíveis. Até acredito que sim, porque se você está dentro do mercado, você pode perceber essa movimentação que acontece quando ocorre troca de presidentes, como foi o caso de Donald Trump, que já é um presidente conhecido por sua característica peculiar, e sabendo disso, já se previa que as coisas não iam ficar como estavam. Mas esses ciclos são representados de 3 formas. O primeiro ciclo são o ciclo das correções, ou seja, para corrigir certa anormalidade do mercado, e que elas acontecem de uma forma mais frequente e que pode variar em quedas de 10 até 20%. Outro ciclo é dos mercados em baixa, que representa uma queda de 20 a 40%. Elas acontecem com mais raridade e duram por volta de 9 meses. E o terceiro são os colapsos completos, que representam queda de mais de 40%. Esses são bem raros. E quando
quando aconteceu, foi seguido de grande recuperação. A questão toda é que a maioria dos investidores seguem o mesmo fluxo. Quando as ações estão em queda, todo mundo sai vendendo. E quando as ações estão em alta, todo mundo sai comprando. Mas o investidor estratégico, ele tem esse pensamento ao contrário. Ou seja, ele compra na baixa e geralmente vende na alta. Resumindo, se você está vendendo agora na baixa, você sai perdendo. Agora, ao contrário, se você aproveitar e comprar, provavelmente o retorno vai ser bem compensador. Isso é o que se mostra no mercado de investimento desde sua existência. E agora, o que você acha? Trump está mesmo orquestrando essa crise ou é um exagero da mídia?